Como você encara os grandes desafios da sua vida? Ou os ditos problemas, que na verdade não são problemas. A gente já sabe que tudo que surge como problema dentro da nossa vida é um obstáculo, um desafio a ser superado e é uma ferramenta de evolução. É ali, naquele ponto onde a gente cresce, a gente evolui. É naquele ponto o qual exige um pouquinho mais de nossa energia, do nosso pensamento, de encontrar caminhos para resolver a questão, que a gente cresce, que a gente evolui. Então, como é que você encara esses desafios da sua vida? Você é uma pessoa positiva? Você é uma pessoa que pensa que vai superar, que tudo bem, isso aconteceu agora na sua vida, agora a gente precisa encontrar caminhos, a gente precisa encontrar meios para resolver e eu vou confiar que vai dar tudo certo, seja lá o que for que vai ser o resultado, eu vou dar o meu melhor e eu vou chegar lá. Ou você é uma pessoa muito negativa, você é uma pessoa que se entrega para a situação, você é uma pessoa que desanima, que sente o drama, que vive o drama, que não consegue sair do drama. Então, como é que você encara? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque é muito importante a forma como a gente encara a nossa vida, a forma como a gente encara os desafios, a forma como a gente lida com eles é muito importante para que a gente consiga compreender, entender o que é que a gente está plantando e o que é que a gente vai colher amanhã. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que eu machuquei meu braço e eu estou sentindo muita dor no meu braço. Eu nem sei como eu machuquei ele, mas tem alguns movimentos que eu não consigo mais fazer. Ou seja, eu estou de certa forma, um pouquinho limitada diante de todos os movimentos que eu poderia fazer com o meu braço, alguns eu não posso executar. Eu procuro o médico e o médico fala para mim que eu estou com um problema no meu braço e que ele poderia ser resolvido parcialmente com uma cirurgia, mas que, de certa forma, eu ia ter que lidar com algumas situações, mesmo com cirurgia, ele não seria totalmente resolvido, ou seja, eu teria esse problema parcialmente resolvido com uma cirurgia. E o meu braço estaria 30% comprometido. Como é que eu encaro essa questão dentro da minha vida? Eu começo a olhar por os 30% do meu braço comprometido, por os 30% que o meu braço está limitado, ou eu foco no 70% que eu ainda tenho do meu braço saudável e das coisas que eu ainda consigo fazer com ele, né? Então, como é que você encara essa questão? E por que eu estou te perguntando isso? Porque a tendência de todos nós é sermos muito mais negativos do que positivos. A gente olha muito mais para a falta, a gente olha muito mais porque a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Aqueles 30% que o seu braço está comprometido, você começa a tornar aqueles 30% o seu 100%. Você só consegue olhar para aquilo, você acorda pela manhã e fica focando que o seu braço tem um problema, que você não consegue fazer isso, que você não consegue fazer aquilo, ou seja, você começa a viver um drama. E o que você faz quando você começa a focar no negativo? Você está plantando mais do mesmo, né? Então, esse problema que hoje é 30%, com o seu foco, com a energia que você está colocando ali, você é capaz de aumentar esse problema. Ou seja, cada vez mais você vai começar a limitar os seus movimentos, porque você vai colocar muita energia nesse seu problema. Ou seja, ele vai estar muito maior do que ele seria. E qual seria o caminho ideal? Seria que a gente sempre focasse no positivo. Tem 30% do meu braço que não está funcionando, mas tem 70% dele que está ali, saudável. Então vamos fazer todo o possível para a gente focar nisso, né? E o que eu poderia fazer para de repente melhorar os meus movimentos? Eu poderia fazer uma fisioterapia, eu poderia fazer um reforço muscular, o que eu poderia fazer? Então eu vou trabalhar para que meu braço continue fortalecido, mesmo que seja esse 70%. E vamos focar nisso, vamos trabalhar nisso e vamos se sentir felizes e alegres, porque a gente ainda pode fazer alguma coisa e a gente pode melhorar de certa forma, né? Então,
De repente, quando você começa a focar no positivo, daqui a pouquinho aquele problema começa a diminuir, porque isso acontece com muitas pessoas. Quando a gente começa a focar no positivo, quando a gente começa a olhar para a vida dessa forma, daqui a pouquinho aquele problema que era um grande problema, ele desaparece, você já nem lembra mais dele. É como se ele nem existisse mais, não é? Então, como é que você encara as situações da sua vida? Começa a observar o que é que você tem dentro da sua vida que hoje você está olhando de uma forma muito negativa. Outro exemplo que eu quero dar para você. Eu tô com um amigo hospitalizado. Esse amigo é um amigo muito querido, amigo meu desde a minha infância, a gente cresceu junto, é como se fosse meu irmão, e de repente ele está ali hospitalizado, né? E aí eu começo a me deprimir. Eu olho para ele, eu penso nele, eu envio uma oração para ele cheia de dor, cheia de apego, cheia de sofrimento. Ele recebe essa minha oração com todo esse peso, com toda essa carga pesada. Eu fico em sofrimento, toda vez que eu penso nele eu fico sofrendo. Ele recebe o meu pensamento de sofrimento. Como é que você encara uma situação dessas? Então, olha como é importante a gente começar a se observar como é que está a nossa energia, como é que está o nosso pensamento, como é que a gente encara as questões dentro da nossa vida. É com dor, é com sofrimento, é com drama, é com apego. Isso tudo vai fazer total diferença em como você está vivendo a sua vida, o que você está plantando, né? O que você está plantando no mundo, o que você está enviando para as pessoas que você ama. O que acontece dentro dessa situação? Seu amigo vai receber toda essa energia pesada, essa energia de sofrimento, né? E vai fazer algum bem para ele? Com toda certeza não. Vai fazer algum bem para você? Com certeza não vai. Então, o que seria o ideal? Que, em primeiro lugar, a gente entendesse que muitas vezes dentro da nossa vida a gente vai fazendo escolhas, né? E a vida, o nosso corpo, o nosso eu superior, que eu já falei aqui a respeito dele, ele vai dando sinais se nós estamos no caminho certo, se nós estamos pegando um caminho que vai ser um tanto mais difícil, né? Ele vai dando sinais. Muitas vezes a gente nega todos os sinais que a vida, que o nosso eu superior vai nos mostrando, vai nos indicando, e às vezes a gente chega num ponto. E isso pode ser uma das questões, né? A gente ter negado todos os sinais e ter parado lá naquela situação, estar vivendo uma doença. Ou quem sabe, aquela doença faz parte do projeto daquela pessoa, aquela pessoa precisa passar por aquela questão por algum aprendizado. Então, no momento que a gente começa a entender que a vida funciona assim, a gente começa a soltar essas questões. Então, se o meu amigo está lá, o que eu posso fazer? Eu posso enviar um pensamento de melhora, de cura, vibrando para que ele melhore, mas sem o peso, sem a dor, sem o apego, sem o controle, sem tentar controlar isso. Eu só vou ficar bem se ele conseguir sair disso. Não, isso não está nas nossas mãos. Tá? Então a gente envia para ele uma energia positiva, tá? Mas a gente também fica na nossa energia de tudo bem, seja o que for, né? Seja o que for, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Soltar, viver esse momento com essa leveza, com essa sutileza, sem ficar carregando tanto sofrimento, tanto peso, tanta dor. A gente gera sofrimento para nós mesmos, a gente baixa a nossa vibração. Quando a gente baixa a nossa vibração, a gente começa a atrair muitas outras questões complicadas, difíceis por conta da nossa vibração. A gente envia essa vibração para a pessoa, ou seja, a gente não vai estar ajudando ela em nada, muito pelo contrário, a gente vai estar enviando mais energia pesada para ela. Então, como você está encarando as situações dentro da sua vida? Você para observar como é que está o teu pensamento, como é que está a tua vibração dentro de qualquer situação que aconteça. Eu dei 2 exemplos para você. Então, comece a observar. E o termômetro disso tudo é como você está se sentindo. Se você está se sentindo mal, se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo para baixo, então está errado, tá? Você precisa parar tudo
reformular, pensar, verificar o que é que você está vibrando, o que é que você está pensando, o que é que você está emanando para o mundo. Por quê? Porque a gente precisa se sentir bem. No momento que esse termômetro está sinalizando para a gente que a gente está se sentindo mal, é porque nós estamos pegando um caminho errado. No momento que nós percebemos isso, a gente precisa mudar o nosso foco. Então, mudar a nossa forma de encarar a nossa vida. A gente precisa aprender a fazer isso. E como é que a gente faz isso? Eu sempre funcionei desse jeito, treinando. A gente treina, como para qualquer coisa dentro da nossa vida, né? Então a gente começa a treinar o nosso pensamento e o nosso sentir, para mudar o nosso foco, para a gente vibrar alto, para a gente aprender a encarar a vida de uma forma melhor, de uma forma para que a gente consiga viver a nossa vida aqui de uma forma melhor. Porque você imagina, se você ficar o tempo todo pensando negativo, vibrando negativo, que vida é essa? Por exemplo, o meu amigo, eu já estou enterrando o meu amigo antes mesmo dele morrer. Então, ao invés da gente pensar o seguinte, ele está ali, está tentando, está vivendo, ele quer viver. Então, assim, vamos aproveitar esse momento ainda juntos, né? Vamos olhar para a vida, não vamos olhar para a morte, vamos olhar para a vida. E a mesma coisa, o exemplo que eu dei a respeito do braço. Vamos olhar para o lado saudável, vamos pensar no lado saudável, vamos pensar no que eu posso fazer para, quem sabe, melhorar, né? Aqueles 30% do meu braço que está ali um pouquinho comprometido, o que eu posso fazer de positivo para o meu braço? Então, vamos começar a mudar o nosso foco, pensar de uma outra forma, encarar a vida de uma outra forma, para que a nossa vida seja mais leve, sem tanto peso, porque a gente cria e a gente planta muito peso. Então, é esse o recado desse vídeo. Vamos observar os nossos pensamentos, observar como a gente pensa, como a gente sente e treinar. Treinar para que a gente consiga encarar a nossa vida de uma forma muito mais positiva, de uma forma mais leve. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Toda semana tem conteúdos ligados ao desenvolvimento pessoal. Um grande beijo em seu coração.